Olá pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula aqui no canal Matemática Olímpica Fácil. Meu nome é Felipe Cagliari. No vídeo de hoje a gente vai resolver essa questão de geometria, tá bom? Que caiu na Romênia. É uma questão bem bonita, que envolve teoria de círculos inscritos em um triângulo, tá? Eu vou explicar no vídeo de hoje qual é a diferença entre o círculo inscrito e o círculo ex-inscrito. Tudo bem? E depois a gente vai explorar algumas propriedades de círculos ex-inscritos, tá bom? E eu vou explicar já o que é, tá bom? E vou explicar também essas propriedades que a gente vai explorar e que vai nos ajudar a resolver essa questão. Tudo bem, pessoal? Então, olha só. Primeiro, vamos ao enunciado da questão. Ó, em um triângulo ABC, temos o ângulo BAC que mede 135 graus. E D é um ponto sobre o lado BC, tá? Tal que o ângulo DAB é igual a 90 graus. C já é um ponto sobre o lado AC, de forma que BE é bissetriz de ABC. Então, calcule o ângulo BED, tá? Então, eu já falei que para a gente resolver essa questão, a gente vai ter que saber o que é o quadrilátero ex-inscrito, tudo bem? Mas antes disso, vamos fazer essa figura no GeoGebra? Olha só, aqui no GeoGebra, a gente tem a seguinte figura. Ó, você tem um triângulo ABC, tá bom? Beleza? Você tem um ponto D sobre o lado BC, de forma que o ângulo DAB, né, que ele fala lá no enunciado, que fala que o ângulo DAB é o ângulo de 90 graus. Beleza? Além disso, ele pega um ponto E sobre o lado AC, tá? De forma que BE é a bissetriz do ângulo ABC, tá? Ou seja, o ângulo ABE vai ser igual ao ângulo EBC, tudo bem? Que vai medir alfa. Então, eu vou botar alfa aqui e alfa aqui, beleza? Com base nisso, ele pede para calcular o ângulo formado, o ângulo BEC, tá? Formando pelos vértices BEC, que vai ser esse ângulo, desse ângulo que está de verde aqui, tudo bem? Que eu vou chamar de beta. Então, ele quer saber o ângulo beta, beleza? Então, como eu já falei, esse exercício envolve teoria de quadriláteros ex-inscritos, tá? E para a gente resolver, a gente vai ter que saber um pouquinho dessa teoria, vai ter que revisar um pouquinho dessa teoria. Mas antes, gostaria de pedir que você se inscrevesse no canal. Se você se gostou do vídeo, se inscreva no canal, deixe sua curtida no vídeo, tá bom? Deixe seu comentário, tá? E também ative o sininho para que você seja notificado sempre que eu postar algo novo no canal, tá bom, pessoal? Então vamos lá, ó. Então, pessoal, vamos saber o que é um círculo ex-inscrito em um triângulo, beleza? Então, pessoal, para a gente saber o que é um círculo ex-inscrito no triângulo, tá? Aqui a gente vai ter um triângulo ABC, tudo bem? O círculo ex-inscrito nesse triângulo vai ser um círculo que vai ser tangente a um dos lados, tá? E ao prolongamento dos outros dois lados. Então, olha só. Para mim construir esse círculo que eu estou falando, ó, a gente vai ter que fazer o seguinte, ó. Eu vou prolongar o lado AB e o lado AC, tá? Eu prolongo dois lados do triângulo, beleza? E aí eu vou desenhar um círculo que seja tangente a esses dois prolongamentos, que também seja tangente ao lado BC, que esteja do lado de fora do triângulo, tá bom? Então, vou desenhar um círculo tangente ao lado BC, só que pelo lado de fora do triângulo, tá? Que seja também tangente a esse lado AB e esse lado AC, beleza? É os prolongamentos. Então, vai ser esse círculo aqui, ó, que eu já vou colocar aqui para vocês, ó. Esse círculo que está de laranja é o círculo ex-inscrito ao triângulo. Por quê, ó? Porque ele é tangente ao lado AB no ponto G, tá? Ele vai ser tangente ao lado AC no ponto H e também vai ser tangente ao lado BC no ponto I. Beleza? Tá certo? Então, observe que isso aqui é o chamado de um círculo ex-inscrito, ou seja, é um círculo inscrito por fora do triângulo. É diferente do círculo inscrito no triângulo. Por quê? Porque o círculo inscrito no triângulo é o círculo que está por dentro do triângulo, que também tangencia os três lados do triângulo. Por exemplo, vai ser esse daqui, ó. O círculo inscrito vai ser esse círculo aqui, ó. Tá? Que esse círculo está de azul, ó. Esse círculo está de azul, ele é inscrito no triângulo. Por quê? Porque é tangente aos três lados, né? Tangente ao lado AB, tangente ao lado BC e tangente ao lado AC, tá? Só que está por dentro do triângulo, enquanto que esse de laranja aqui está por fora do triângulo, tudo bem? Por isso que é chamado
de círculo ex-inscrito, beleza? Esse círculo ex-inscrito, ele vai ser tangente ao lado BC, tá? E também ao prolongamento dos lados AB e AC, beleza? Além disso, a gente pode observar o seguinte, que o triângulo tem 3 círculos ex-inscritos. Por quê? Porque esse círculo que está aqui ex-inscrito é o círculo tangente ao lado BC. Tem um outro aqui que é tangente ao lado AB, tá? E temos um outro círculo ex-inscrito que vai ser tangente ao lado AC, tá? Então, você tem que um triângulo vai ser... tem um círculo inscrito, ou seja, um círculo que está inscrito dentro do triângulo, e tem 3 círculos ex-inscritos ao triângulo, tudo bem? Ou seja, vai ser... a palavra ex-inscrito quer dizer que inscrito no exterior, tá bom? E para ser inscrito no exterior, tem que ser tangente a um dos lados, tá? E também tangente ao prolongamento dos outros dois, como esse daqui, ó, beleza? Como esse que está de laranja, tá certo? Esse círculo está de laranja, como eu já falei, é tangente ao lado AB no ponto G, tá? Vai ser tangente ao lado AC no ponto I e vai ser tangente ao lado AC no ponto H, tá? O centro do círculo vai ser esse ponto F aqui, que é chamado de ex-incentro do triângulo, tá bom? Beleza? Esse ex-incentro é o ex-incentro que está oposto ao vértice A. Beleza? Por quê? Porque você tem que esse círculo aqui, ó, esse círculo ex-inscrito, ele está na frente do vértice A, tá? Então a gente fala que está oposto ao vértice A, beleza? Então olha só. Como eu já falei, esse ponto F aqui, como sendo o centro, tá? A gente tem o seguinte, ó, o ponto G é a borda, está na borda do círculo, tá? Então, você tem que o FG vai ser um raio, tá? O FH também vai ser outro raio e o FI também vai ser outro raio. Então, essas 3 distâncias aqui vão ser iguais, beleza? Uma curiosidade que a gente fala sobre o ex-incentro é o seguinte, que o ex-incentro é o ponto de encontro de 2 bissetrizes externas ao triângulo. Ou seja, essa reta que está de azul aqui, ó, que é a reta BF, tá? Ela vai ser uma bissetriz externa ao triângulo ABC, tá? Cujo ângulo interno é esse ângulo B aqui, tá bom? Esse ângulo B aqui é o ângulo interno ao ângulo ABC e o ângulo externo vai ser esse ângulo que está de preto aqui, ó, que é o ângulo GBC. Tudo bem? Tá certo? Então, essa bissetriz BF vai ser uma bissetriz externa, ou seja, vai dividir o ângulo externo GBC em 2 ângulos iguais, tá? No caso aqui, ó, você vai ter que o ângulo FBC, que é o θ1, vai ser igual ao ângulo FBG, que vai ser igual ao θ2, tá? Além disso, a gente vai observar o seguinte, ó, que o FC também é uma bissetriz externa ao triângulo, só que relativa a que ângulo? Ó, a esse ângulo que está de azul aqui, ó. Tudo bem? Beleza? Que é o ângulo ACB. Esse ângulo que está de amarelo aqui é o ângulo externo a esse ângulo que está de azul, tá? Esse ângulo que está de amarelo, que é o BCH, né? Ele vai ser dividido em 2 ângulos iguais também pela bissetriz FC, tá bom? Ou seja, esse BCF, que eu chamei de alfa1, vai ser igual a esse BCH, que eu chamei de alfa2, ou seja, alfa1 vai ser igual a alfa2, tudo bem? Então, a gente vai provar isso aí, ó. A primeira coisa que a gente tem que provar é que esse θ1 é igual ao θ2. E a segunda coisa que a gente tem que provar é que esse alfa1 vai ser igual ao alfa2, tá? Assim, a bissetriz BF e a bissetriz CF vão ser bissetrizes externas do triângulo. E esse ponto F aqui, ele vai ser o quê? Vai ser o encontro das bissetrizes externas. Tudo bem? Então, a primeira coisa que a gente vai provar é isso. Então, primeiro o θ2 tem que ser igual ao θ1 e o alfa1 tem que ser igual ao alfa2. Tudo bem? Para isso, a gente vai usar o fato desse círculo ser tangente ao lado AB, ao lado BC e ao lado AC. Tá? Olha só, como esse círculo aqui que está de laranja é tangente ao lado AB no ponto G, a gente sabe que a reta tangente ao círculo é perpendicular ao raio. Tá? Então, o raio FG vai ser perpendicular à reta AG. Então, esse ângulo aqui, ó, vai ser um ângulo de 90 graus. Ó, tudo bem? Beleza? Que é o ângulo FGA.
Também temos que o lado BC é tangente ao círculo. O círculo está de laranja, tá? No ponto I. Então, o lado BC vai ser perpendicular ao raio FI. Então, esse ângulo FIB aqui também vai ser um ângulo de 90 graus, tá? Lembrando que a gente tem que provar que o θ1 é igual a θ2, para essa reta BF aqui ser uma bissetriz externa do triângulo, beleza? Tá certo? Para isso, agora a gente vai ter que observar dois triângulos que vai aparecer na figura. Ó, observe o triângulo. Observe o triângulo tá de amarelo, que é o triângulo T1, beleza? E também observe o triângulo P2 aqui, ó, que vai estar de azul, tá? Esses dois triângulos, eles são congruentes. Vamos ver o porquê? Ó, primeira coisa, a gente vai ter o seguinte, ó, que o FI é igual ao FG. Por quê? Porque ambos são raios do círculo que está de laranja, tudo bem? Já que F é o centro do círculo, beleza? Então, se FI é igual a FG, né? Além disso, você tem que o triângulo FIB vai ser retângulo em I, tá? E o triângulo FGB também vai ser retângulo, só que em G, tudo bem? Então, os dois triângulos são retângulos, tá bom? E o cateto FI vai ser igual ao cateto FG. Além disso, você tem o seguinte, ó, temos que observar que o segmento BF ele vai ser um segmento que vai ser a hipotenusa dos dois triângulos, tá? Por exemplo, ó, olha para esse triângulo de amarelo aqui, ó, o ângulo de 90 graus está em G. Quem é a hipotenusa dele? É BF, tá? Que é o lado que está oposto ao ângulo de 90 graus. Olhando para o triângulo de azul, você tem que o ângulo de 90 graus está em I, e o lado que está oposto a ele também é o quê? É BF, tá? Então, a hipotenusa é a mesma nos dois triângulos, tá? E também temos um par de catetos com a mesma medida, ó, o FI é igual ao FG, tá? Então, pelo teorema de Pitágoras, a gente vai concluir que o BG tem que ser igual a BI, beleza? Então, o BG tem que ser igual a BI. E aí, os triângulos vão ser congruentes. Por quê? Porque como o BG é igual a BI e o FI é igual a FG, tá? Você vai ter o seguinte, ó, pelo caso L a L, né? Você vai ter que o triângulo de amarelo vai ser congruente ao triângulo de azul. Ó, aqui você tem BG que vale 2 pauzinhos, tá? Você tem o FG que vale 1 pauzinho. Então, você tem, ó, o lado de 2 pauzinhos, ângulo de 90 graus, lado de 1 pauzinho. Então, lado, ângulo, lado. Aqui também, ó, lado de 2 pauzinhos, né? Ó, lado de 2 pauzinhos, ângulo de 90 graus, lado de 1 pauzinho. Então, lado, ângulo, lado. Então, logo, esse triângulo tá de azul é congruente a esse triângulo de amarelo. Logo, e como eles são congruentes, a gente sabe que nos triângulos congruentes, né? Os ângulos que estão opostos a lados de mesma medida têm o quê? Tem mesma medida, ou seja, são iguais, tudo bem? Os ângulos que estão opostos a lados iguais são iguais. Então, olha só, olhando para esse ângulo θ2 aqui, ele está oposto ao lado de 1 pauzinho, tá? Aí, para achar o ângulo correspondente a ele no outro triângulo, eu olho para quê? O lado de 1 pauzinho. E aí, olho o ângulo que está oposto a ele, que é θ1. Com isso, a gente garante que o θ1 tem que ser igual a θ2. Por quê? Porque ambos estão opostos ao lado de 1 pauzinho. Tudo bem? Tudo bem? Então, a gente conseguiu concluir que θ1 tem que ser igual a θ2. Logo, pessoal, a gente vai concluir que a reta BF vai ser a bissetriz do ângulo GBC. Tá? Por quê? Porque θ1 é igual a θ2. Então, essa reta BF vai dividir esse ângulo GBC ao meio. Tudo bem? Beleza? Por outro lado, a gente tem o seguinte, ó, olha para esse lado, olha para esse ângulo daqui, ó. Esse ângulo FIC é um ângulo de 90 graus também, tudo bem? E além disso, você tem que esse círculo aqui, ó, é tangente à reta AC no ponto H, tá? Portanto, a reta C vai ser perpendicular ao raio FH. Tá? Ou seja, o ângulo FHC vai ser um ângulo de 90 graus. Tudo bem? Novamente, a gente vai ter o seguinte, ó, olha para esses dois triângulos que vai aparecer aqui agora. Ó, esse triângulo está de vermelho e esse triângulo aqui que está de preto. Novamente, o triângulo que está de vermelho vai ser congruente ao triângulo de preto. Por quê? Olha só. Olha para esse ângulo aqui. Ó. Esse ângulo FIC é um ângulo de 90 graus. Esse ângulo C
CHF também vai ser um ângulo de 90 graus, tá? Logo, esses dois triângulos são triângulos retângulos, tá? Qual a hipotenusa do triângulo que está de vermelho? É o FC, porque é o lado que está oposto ao ângulo de 90. Qual a hipotenusa do triângulo que está de preto? Também é o FC. Então, esses dois triângulos têm a mesma hipotenusa. Além disso, FI é raio do círculo, tá? E FH também é raio. Então, FI vai ser igual a FH, tudo bem? Então, dois triângulos retângulos que têm a mesma hipotenusa e a medida de um dos catetos é igual à medida do outro cateto. Então, você tem um par de catetos com a mesma medida, tá? Logo, o cateto que falta no triângulo vermelho vai ser igual ao cateto que falta no triângulo de preto. Isso a gente conclui pelo Teorema de Pitágoras, tudo bem? Então, ó, esses IC, né, vai ser igual a CH. E, portanto, esses dois triângulos vão ser triângulos congruentes, pelo caso LAL. Ó, você olha para esse triângulo que está de vermelho. Ó, você tem um lado medindo o pauzinho, temos um ângulo de 90 graus, temos um lado medindo 3. Tá? Aqui você também tem um lado medindo o pauzinho, um ângulo de 90 graus e um lado medindo 3 pauzinhos. Então, pelo caso LAL, esses dois triângulos serão congruentes. E a gente sabe que ângulos que se opõem a lados iguais são iguais, né? Nos dois triângulos congruentes. Então, esse α1 aqui, ó, ele está oposto a esse lado de um pauzinho. Tudo bem? Esse ângulo α2 também está oposto a esse lado de um pauzinho. Então, a gente conclui que α1 tem que ser igual a α2. Tá bom? Então, α1 tem que ser igual a α2 pelo caso LAL, tá? E aí você conclui que esses triângulos são congruentes, então α1 tem que ser igual a α2. Tudo bem, pessoal? Aí, olha só, essa é a primeira propriedade, né? Primeira propriedade importante. Então, a gente tem que o BF é bissetriz externa, tá? E o CF também é bissetriz externa. Então, o ponto F vai ser o ponto de encontro de duas bissetrizes externas do triângulo. Além disso, a gente tem uma outra propriedade. Esse ponto F, além de ser o ponto de encontro das duas bissetrizes externas, tá? Tem uma outra propriedade muito importante. É o seguinte, ó. O ponto F também se encontra na bissetriz interna do vértice A. Ou seja, vai ser essa bissetriz aqui, essa reta AF, vai dividir esse ângulo BAC em dois ângulos iguais, tá? Ou seja, a bissetriz externa do ângulo BAC vai encontrar as bissetrizes BF e CF no ponto F, que vai ser o quê? Vai ser o ex-incentro do triângulo, tá? Então, o ex-incentro é o ponto de encontro de três bissetrizes. Duas bissetrizes externas, tá? Do vértice B e do vértice C, e uma bissetriz interna correspondente ao vértice A. Tudo bem? Então, isso aqui é muito importante de a gente saber. Beleza? Então, olha só. Para a gente provar isso daqui, ó, falta pouquinho. A gente vai provar que esse AF aqui tem que ser bissetriz do ângulo A. Ou seja, esse ângulo AF vai ser bissetriz do ângulo BAC. Tá bom? E para a gente provar isso, a gente vai ter que provar que o ângulo BAF vai ser igual ao ângulo o ângulo FAC, tá? Então, o ângulo BAF vai ser igual ao ângulo FAC. Ou seja, esse gama 1 aqui vai ser igual a esse gama 2. Tudo bem? Então, a gente vai concluir, para a gente resolver aquela questão, basta provar agora que o gama 1 é igual ao gama 2. Beleza? Então, olha só. Para isso, a gente vai observar dois triângulos que já estão aqui na nossa figurinha. Ó, esse triângulo que está de laranja, tá? E esse triângulo aqui que está de vermelho, tá? Olha para esse triângulo AFG aqui, ó, tá? E olha para o triângulo AFH, tá? O triângulo AFG é retângulo em G, tá? E o triângulo AFH vai ser retângulo em H. Então, ambos são retângulos. Qual é a hipotenusa do triângulo AFG? Vai ser o lado AF, que está oposto ao ângulo de 90 graus. Tudo bem? E qual é a hipotenusa do triângulo AFH? Também é o lado AF. Então, ou seja, dois triângulos retângulos com a mesma hipotenusa. Tá? Além disso, o cateto FG vai ser igual ao cateto FH. Tá? Então, você já tem um par de catetos iguais. Isso nos leva a concluir, pelo Teorema de Pitágoras, que o segmento AG vai ser igual ao segmento AH.
tá? Então, esse segmento AG aqui, ó, que eu coloquei como um tracinho, vai ser igual esse segmento H aqui que eu coloquei uma setinha, tá vendo, ó? Uma setinha aqui, segmento AG vai ser igual ao segmento AH, beleza? E a gente sabe que nos triângulos congruentes, os ângulos que se opõem a lados iguais são iguais. Então, esse gama 1 aqui, ó, tá? Ele vai ser igual a esse gama 2. Por quê? Ó? Porque o gama 1 ele está oposto ao lado de um tracinho no triângulo de laranja, tá? E o gama 2 vai estar oposto ao lado de um tracinho no triângulo de vermelho. Isso quer dizer, e como os dois triângulos são iguais, tá? Você tem que gama 1 vai ser igual a gama 2, tudo bem? Por quê? Porque os triângulos são congruentes pelo caso L a L. E a gente sabe que nos triângulos congruentes, os ângulos que se opõem a lados iguais são iguais, tá? Então, esse gama 1, que vai estar oposto ao lado de um tracinho, vai ser igual a esse gama 2, que vai também estar oposto ao lado medindo um tracinho, tá bom? Então, a gente concluiu que o ponto F, tá? Que é o chamado de ex-incentro, ou seja, é o centro do círculo ex-inscrito ao triângulo, ele vai ser um ponto de encontro de 3 bissetrizes. Uma bissetriz BF, que é a bissetriz externa do triângulo ABC, tá? Uma outra bissetriz CF, que também é a bissetriz externa do triângulo ACB, tudo bem? E também vai estar sobre a bissetriz interna relativa ao vértice A, ou seja, vai ser a bissetriz AF, tudo bem? Que vai ser a bissetriz do ângulo BAC. Então, esse aqui vai ser uma propriedade muito importante do ex-incentro, tudo bem? Agora a gente vai resolver aquela questão envolvendo ex-incentro, tá bom? Da Romênia. Então, espero que vocês gostem. Então, vamos lá. Ó, para resolver essa questão, a gente vai abrir aqui na outra aba do GeoGebra, tá? Que a gente tem a figura, tudo bem? Só relembrando, o ângulo BAC mede 135, tá? O ponto D está sobre o lado BC, tá? De forma que o ângulo DAB mede 90, tá? E essa bissetriz BE, esse segmento BE aqui é bissetriz do ângulo ABC, tá? Ele quer calcular esse ângulo beta, tudo bem? Então, a primeira coisa que a gente vai ter que observar é o seguinte, ó. Então, a primeira coisa que a gente vai ter que observar é que esse segmento AB aqui vai dividir esse ângulo CAB, tá? Em dois ângulos, um ângulo de 90 e o outro ângulo de 45, tá? Por quê? Porque, olha só, esse ângulo CAB aqui, ó, que esse ângulo tá de amarelo, que eu vou pintar aqui agora, aqui, tá? Esse ângulo CAB, ele vai ser um ângulo medindo 45. Por quê? Porque, olha só, o ângulo CAB vai ser o ângulo CAB, tá? Que vai ser esse ângulo total aqui de 135, menos o ângulo DAB, que é esse ângulo de 90, tá? Então, você vai ter o que CAB vai ser 135 menos 90. Então, 135 menos 90 vai dar 45. Então, esse ângulo que vai estar aqui de fora é um ângulo de 45 graus. Tudo bem? Além disso, a gente pode observar o seguinte, ó. Se eu prolongar esse segmento BA, tá? E tomar um ponto F sobre o prolongamento do segmento BA, tá bom? A gente vai ter que o ângulo FAC, que vai ser esse ângulo tá, de lilás aqui, também vai medir 45. Por quê? Porque ele vai ser o suplementado desse ângulo que mede 135, né? Tudo bem? Vai ser o suplementado do ângulo CAB. Ou seja, suplementar é aquilo que falta para chegar a 180. Lembrando que esse ângulo FAB aqui é um ângulo de meia volta, tá? Esse ângulo FAB, esse ponto F, esse ponto A e esse ponto B estão alinhados pela reta AB. Então, esse ângulo FAB vai ser um ângulo de meia volta, ou seja, vai ser um ângulo de 180 graus. Tudo bem? Então, esse ângulo que está faltando aqui, que está aqui lá de fora, vai ser o suplementado de 135, que é o ângulo CAB. Beleza? Então, o suplementado de 135 é aquilo que falta para chegar a 180, ou seja, vai ser 180 menos 135, que vai dar 45. Tudo bem? Então, o FAC vai ser 180 menos CAB, tá? Que é 135, então vai ficar 180 menos 135. Então, vai dar o FAC, vai dar 45 graus. Então, esse ângulo que está aqui fora também é 45. Tudo bem? Agora, vamos usar a teoria que a gente acabou de aprender. Olha só, observe esse triângulo aqui, ó, que esse triângulo que tá pintado aqui, tá destacado, tudo bem? Esse triângulo DAB, esse triângulo é um triângulo um triângulo retângulo, tá?
O ângulo externo a ele, que vai ser o ângulo DAF, também vai ser um ângulo retângulo, ó. Tá? O ângulo DAF também é um ângulo retângulo, tudo bem? Por quê? Porque para somar 180, né? Então 90 com mais 90 dá 180. Então se esse tá aqui dentro, que é o DAB, vai ser um ângulo retângulo, o DAF também é um triângulo, vai ser um ângulo retângulo. Logo, esse segmento AC aqui, ó, vai dividir esse ângulo reto, tá, do DAF em dois ângulos de 45, tá? Ou seja, esse segmento AC é bissetriz desse ângulo DAF, tá? E esse ângulo DAF é externo a esse triângulo aqui, ó, que é o triângulo DAB, tá? O ângulo DAF é um ângulo externo ao triângulo DAB. Portanto, esse segmento AC aqui, ó, é o quê? Uma bissetriz externa ao triângulo DAB. Tudo bem? Que vai ser esse segmento, vai ser essa reta que está de verde. Tudo bem, pessoal? Além disso, você tem o seguinte, ó, que esse segmento BE, aqui, ó, é uma bissetriz interna desse ângulo DBA. Tá? Esse segmento DE vai ser uma bissetriz interna desse ângulo DBA. Portanto, DE também é uma bissetriz interna do triângulo, tá? Então, esse ponto F aqui vai ser o ponto de encontro de duas coisas, ó, de uma bissetriz externa com uma bissetriz interna inversa a ele, ou seja, oposta a ele, tudo bem? Quer dizer, BE é uma bissetriz interna do ângulo DBA, tá? Portanto, esse ponto E aqui vai ser um ponto de encontro de uma bissetriz interna, que está partindo do vértice B, que é o BE, com uma bissetriz externa, que vai ser a reta AC, tá? Beleza? Logo, esse ponto E aqui é o quê? É ex-incentro do triângulo que está pintado. Lembra que eu falei que ex-incentro vai ser o ponto de encontro entre uma bissetriz interna, tá? Com duas bissetrizes externas. Então, se você já tem uma bissetriz interna e uma bissetriz externa se encontrando no ponto E, é porque aquele ponto é candidato a ser o ex-incentro. Tá bom? Então, esse ponto E aqui, ele vai ser o candidato a ser o ex-incentro do triângulo. Ou seja, esse ponto E aqui vai ser o centro desse círculo que está ex-inscrito ao triângulo que está destacado. Tá vendo? Ó? Beleza? Esse círculo que está ex-inscrito vai ser tangente à reta BA, nesse ponto aqui, ó, vai ser tangente à reta AB, tá? E também vai ser tangente à reta AC. Beleza? Tá certo? Então, esse ponto E aqui é ex-incentro, tá certo? Ex-incentro do triângulo está destacado. Logo, esse segmento DE, ele vai ter que ser o quê? Vai ter que ser uma bissetriz externa. Por quê? Porque, olha só, como é ex-incentro, esse ponto E aqui, ó, vai ser o ponto de interseção de três bissetrizes, né? Vai ser a bissetriz externa ao vértice A, que vai ser o ângulo DAF, né? Vai ser a reta AC, tudo bem? Também vai ser a bissetriz interna relativa ao vértice B, tá? E vai ser a bissetriz externa relativa ao vértice D, tá? Então, esse segmento DE aqui também é outra bissetriz do triângulo. Esse ângulo externo aqui, que é o ângulo ABC, tá? Ele vai ser dividido em dois ângulos iguais pela bissetriz DE, tá bom? Por quê? Porque DE tem que ser bissetriz, já que é o ponto ex-incentro, tá? DE tem que ser bissetriz externa desse triângulo, tá? Então, ou seja, vai dividir esse ângulo externo aqui em dois ângulos iguais, beleza? Ou seja, vamos chamar esse ângulo aqui, ó, esse ângulo esse ângulo EBC de gama, e esse ângulo EBA também vai ser gama, beleza? Então, vai ter gama aqui, certo? E aí, agora, com isso em mente, a gente dá para calcular esse ângulo beta que ele está pedindo. Ó, então, vamos lá. Primeiro, foca nesse triângulo que está destacado aqui, ó. Aqui temos um ângulo de 90 graus, tá? E aqui temos o ângulo ABB que mede 2 alfa, alfa com mais alfa, tudo bem? Beleza? Então, para chegar a 180, falta um ângulo aqui, ó. Que ângulo é esse? Vai ser esse ângulo 90 menos 2 alfa, tá? Porque 90 com mais 2 alfa, né? Para chegar a 180, a gente faz o seguinte, faz 180 menos 90 menos 2 alfa, tá? 180 menos 90 vai dar 90. Então, esse ângulo aqui vai ser 90 menos 2 alfa, tudo bem? Então, esse ângulo ABB, tá certo? Agora, vamos somar. Então, pessoal, esses pontos BDC aqui são pontos colineares, tá?
Se são pontos colineares, esse ângulo BBC aqui, ó, vai ser um ângulo de 180 graus. Então, a soma desses três ângulos aqui vai ter que ser o quê? Vai ter que ser 180. Então, olha só. Gama mais 90 menos 2 alfa vai ter que ser igual a 180. Logo, ó, 90 menos 2 alfa mais 2 gama, né, que a gente vai somar gama com mais gama, vai ter que ser igual a 180. Com isso, a gente tem então o seguinte, ó, isolando o gama, né, a gente vai ter o seguinte, ó, que 2 gama vai ser igual a 180, esse mais 90 vem para cá menos 90, tá bom? E esse menos 2 alfa vem para cá mais 2 alfa, então vai ficar 180 menos 90 mais 2 alfa. E aí, ó, 2 gama vai ser o seguinte, ó, 180 menos 90 vai dar 90, com mais 2 alfa, tudo bem? Dividindo tudo por 2, a gente tem que gama vai ser 90 dividido por 2 dá 45, e 2 alfa dividido por 2 vai dar alfa, beleza? Então, gama vai ser 45 com mais alfa. Agora, olha só, além disso, a gente pode também observar esse triângulo que está de lilás aqui, ó, tudo bem? Observando que esse triângulo está de lilás, a gente vai somar também, fazer a soma dos ângulos internos desse triângulo. Como é que vai ser a soma dos ângulos internos desse triângulo? Ó, primeiro, alfa, tá? Olha só, vamos lá, alfa com mais beta, tá? Com mais gama, mais 90 menos 2 alfa, que é esse ângulo aqui, ó, tudo bem? Que esse ângulo total é gama com mais 90 menos 2 alfa, tudo bem? Então, alfa com mais beta, com mais gama, com mais 90 menos 2 alfa, tem que dar igual a 180. E aí, ó, somando aqui o seguinte, ó, vamos somar esse beta, esse alfa aqui, ó, com esse menos 2 alfa aqui, tudo bem? Então, olha só, repete o beta, então vai ficar beta. Agora, olha só, alfa com menos 2 alfa vai dar menos alfa, tudo bem? Mais gama, repetindo aqui, e esse 90 passa para o outro lado menos 90. Então, vai ficar 180, que já estava do outro lado, menos 90. Tudo bem? Então, vai ficar 180 menos 90. Então, olha só, beta menos alfa mais gama vai ser 180 menos 90. E aí, a gente tem o seguinte, ó. Como gama é igual a 45 mais alfa, né? Então, a gente vai fazer o seguinte, ó. Beta menos alfa, né? Repete. Mais gama, que é 45 mais alfa. Tudo bem? Tem que ser igual a 180 menos 90, que é 90. Tudo bem? Aí, olha só. Esse menos alfa aqui corta com esse alfa. Tá? E esse 45 vem para cá subtraindo. Então, olha só. A gente vai ter o seguinte. Beta vai ser igual a menos alfa corta com alfa. E esse 45 vem para cá subtraindo. Vai ser 90 menos 45. Então, esse ângulo beta vai ter que ser igual a 45 graus. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, pessoal. Até o próximo vídeo. A gente vai resolver mais uma questão. Tá bom? Valeu, tchau!